Todo mundo deve ter feito essa pergunta para você. Quando fala em hipnose, a galera acha que é aquelas coisas de hipnotizar. Sim, mestre, aquela Bem dormido, bem dormido. aquela figura do desenho, quando você está hipnotizado, o olho começa a fazer zoom, zoom, zoom. Fala um pouquinho sobre isso aí, a diferença, o tipo de hipnose, como é que ela... de forma bem objetiva, assim, pra galera entender. Porque parece que tem a hipnose de palco, hipnose não sei das quantas. É muita coisa, É né? muita coisa. Faz um esclarecimento pra galera, para entender sobre um pouco e quebrar, sobretudo, esse tabu que ainda é a hipnose. Então, Franklin, a gente poderia dividir a hipnose assim como hipnose clínica e hipnose de palco. Tá? De um ponto de vista de análise do fenômeno que nós vamos observar. Então, no palco, você tem aquela ideia de entretenimento. Então, rola ali aquela questão de imita animal, come cebola, esquece nome, cola a mão na testa e coisas assim. Não que aquilo seja mentira, né? Mas é difícil você mensurar a confiabilidade daquilo ali. Ok? Então, tem muita gente que faz e funciona, etc. Eu já vou explicar o que é hipnose para vocês entenderem como que funciona. Mas eu me arrisco a dizer que tem muitos casos que ali é tudo montado, encenação e... Enfim, não quero desprestigiar nenhum hipnólogo, porque a hipnose, enquanto fenômeno, ela é muito poderosa. O que eu estou dizendo é o seguinte, pode ser que em algum momento, numa hipnose de palco, como você tem uma exposição maior, você quer se certificar de que nada vai dar errado. Obviamente que numa apresentação, os profissionais mais sérios, eles vão fazer uma série de pré-análises para se certificar de que aquela pessoa que está ali no palco, ela quer participar. E a gente entra aí no que é hipnose. A hipnose, ela tem basicamente duas escolas de análise. A escola que acha que a hipnose é um transe, que você vai ir para um estado alterado de consciência, e tem a hipnose como um estado de motivação, que é você aceitar uma sugestão através de uma expectativa gerada e aquilo ter uma resposta no seu organismo, fisiologicamente falando ou de uma forma subjetiva. Então, aquela ideia de você esquecer o nome acontece, aquela ideia de você, por exemplo, não ver alguma coisa que o hipnotista, o hipnólogo, o terapeuta te sugestionou acontece, porque o cérebro tem falhas. O cérebro é uma gambiarra. E talvez a hipnose seja a ferramenta que mais explora essas falhas. Eu acho que eu não conseguiria nunca. Eu só vendo pra crer, sabe? Eu não consigo acreditar em nada. Ótimo, porque daí nunca vai acontecer. Exatamente, eu acho que é por isso, porque das palestras, cursos que a gente já participou e o pessoal... No final, né? Agora a gente quando entra nas visualizações. Na visualização. Mentalização, assim. E aí tem gente chorando, e tem gente gritando, e eu fico assim, pelo amor de Deus, o que tá acontecendo aqui? Porque é aquela suscetibilidade da pessoa. Então, você tem uma tendência maior de ser suscetível àquilo que você acredita. Então, se a gente for trazer para uma referência até religiosa, quem diz que aquilo que não é feito nos centros religiosos não é uma espécie de hipnose? Pode ser, faz sentido. Porque é uma sugestão do líder religioso, a aceitação da sugestão por parte da pessoa, porque ela está com uma mentalidade direcionada para aceitar aquela sugestão, e ela possui, é quase um efeito placebo. Você se condiciona aquilo e aquilo tem uma resposta no seu organismo, ou na sua percepção subjetiva. Então, por exemplo, hipnose é um domínio mental? É óbvio que não. Porque chega um policial armado, de farda, e eu olho para ele e falo, durma. Ele não vai ficar hipnotizado. Porque a hipnose é uma auto-hipnose. A hipnose é um estado de motivação de você colaborar com uma sugestão. Agora, depende do outro. Agora, se por exemplo, eu vou no meu líder religioso e ele fala que a partir daquele momento eu estou recebendo uma graça, etc, etc. Não entrando no mérito metafísico, se aquilo é verdade ou não, mas em muitos momentos, a própria crença da pessoa de que está dando certo vai proporcionar uma remissão daquilo ali. A gente vai pegar até um conceito bíblico, Jesus falava, né? Não sou eu, é a sua fé em mim. Está em você. Você acredita, aí funciona. E a hipnose, ela vem como uma espécie de bagunça naquilo que a gente acredita sobre a mente humana. E essa bagunça, do meu ponto de vista, é uma bagunça positiva, porque ela coloca em xeque muitas coisas que nós acreditamos, que é real, que existe. E, principalmente, ela consegue fazer uma modulação em relação à sua percepção das coisas que, na verdade, sempre existiu. É como se, entre aspas, a gente tiver sempre hipnose e a gente só vai utilizar um ritual, uma técnica, né, para desviar aquela atenção
e proporcionar uma outra percepção subjetiva sobre um ponto. Eu vou dar um exemplo. Você vai comprar um apartamento. Aí imagine que você pega uma chave e vai sozinho ver o apartamento. A sua experiência em relação ao apartamento, ela é fria. Você provavelmente vai ficar mais direcionado a ter atenção sobre os defeitos daquele apartamento. Vai ser uma avaliação muito mais criteriosa. Agora, um bom corretor, um bom vendedor, ele vai modular tanto a tua percepção que ele vai transformar aquele ambiente na coisa mais maravilhosa e talvez nem seja. Ou seja, ele vai te conduzir Ele a um Ele vai te estado... hipnotizar, ele vai elevar a tua expectativa. Prepare-se para conhecer o apartamento dos seus sonhos. Ele já elevou sua expectativa. E ali ele começa a modular. Imagina você aqui, assando uma carne com seus amigos, assistindo a final de um campeonato importante do seu time. Imagina sua mãe estourando um champanhe, brindando os 60 anos dela, sabe? Aquilo já vai arrepiando a pessoa. Ele modula a emoção através de uma informação, né, da comunicação. Aquela pessoa aceita a sugestão, ela já vai imaginando e ela vai modulando a percepção dela em relação ao apartamento. Posso concluir que hipnose, em partes, é uma boa comunicação? Sim. Começa com uma boa comunicação. Começa com uma boa Mas comunicação. tem que ter uma receptividade do outro lado, porque senão o canal é interrompido. Você precisa estar receptivo. Certo. Que é o meu caso. Exato. Vulnerável Mas é a mais palavra? Não. Receptivo. Receptivo porque é um estado de aceitar ou não. Porque a hipnose está na cabeça dela. Tá. E ela já participou disso e nem sabe o que é hipnose. Por exemplo, você está num dia maravilhoso. Não estou dizendo que aconteceu com vocês, mas assim, é normal de casal. Você está num dia maravilhoso. E, por exemplo, o Franklin está num dia estressante. Tá ruim. Geralmente é o que acontece, né, amor? E daí você chega e mostra o seu cabelo, o que você comprou, o que foi legal no seu dia, e ele já tá com aquela carga, sabe, de um dia estressante, trabalho e tudo deu errado. E ele fala alguma coisa pra você ou desconsidera aquilo que você esperaria que ele fizesse. Você vai ficar o quê? Sentido. Ele vai afetar os seus sentimentos porque ele basicamente desconsiderou a sua alegria. E você vai lá e retruca ele, ou fala alguma coisa que aperta um botãozinho, que deixa ele mais irritado do que ele já estava. E ele sabe o que falar pra você, porque todos os casais sabem o ponto fraco Sim. do outro. E ele vai lá e aperta aquele botãozinho que ele não poderia apertar. E Os gatilhos, assim. E você desaba. Literalmente você desaba. E você se recolhe, vai pro seu quarto, sai de casa. Ou seja, através da comunicação, ele alterou a sua realidade subjetiva, que era muito positiva, só que, né, por um lado negativo, até porque não tinha consciência disso, ele mudou todo o teu estado subjetivo. Ele te hipnotizou naquele estado, naquele momento. A gente trata como influencia, né? Lá em casa Exato. a gente fala, nossa, como meu ânimo influencia todo o resto da casa, e assim vai. Mas é um engraçado que eu queria Aham. conseguir, por exemplo, eu ficava lá e eu não conseguia, por mais que eu quisesse entrar Sim. na mesma vibe que tava todo mundo, só conseguia. Meu Deus. E aqui é onde a galera que gosta da escola do transe vai falar, viu? Existe um transe, ela só não está conseguindo acessar o transe. Mas aquela, assim, eu tô me antecipando aqui, porque isso ficaria pra depois. Mas aquela história do... Do estralo e apaga. Condicionamento. Faz isso no policial, não vai cair. Se ele quiser, ele cai, senão não. Ou seja, para eu conseguir isso, eu enquanto hipnólogo, para eu conseguir isso, eu tenho que combinar. Eu falei, você precisa se entregar, eu vou fazer aquela Toda coisa. uma conversa, você tal. precisa ter uma boa explicação do que é hipnose. Tá, Porque senão a pessoa corre o risco de passar ridículo. entendi. E ela está preocupada, daí o inconsciente dela criando defesa no sentido que ela esteja Exato, ela está se vulnerável. passando. Exato. Tem muitos casos até de hipnoterapeutas, terapeutas que utilizam hipnose, casos que a pessoa relatou de ter sido manipulada, enfim, isso não existe. Tá. Porque o próprio conceito da hipnose mostra que não existe você conseguir influenciar o comportamento daquela pessoa em relação a algo, por exemplo, tirar a roupa ou matar alguém. Não existe isso. Porque hipnose, você está o tempo inteiro consciente. Você não faria algo que você já não faria consciente. Quer dizer, você não faria algo que você não faria. Entendeu? Porque você está consciente, você tem acesso a tudo ali. O que vai rolar é você aceitar aquela sugestão e praticar aquilo e talvez dizer que foi a hipnose que fez isso com você ou não. Ou dizer, opa, até aqui. Então, acontece em muitos casos, até de colegas meus, relatando assim, tal pessoa não conseguiu entrar em hipnose. Eu falo, você explicou para ela o que é hipnose? E daí tem aquela questão de fases de hipnose. Tem uma fase mais, entre aspas, leve, onde a pessoa
simplesmente fecha os olhos e começa a imaginar coisas. Existe uma fase, entre aspas, mais profunda, que é quando você consegue chegar a um ponto onde você modula até a sua percepção de dor. Então, o James Sdale, que foi um grande pesquisador nessa área, ele desenvolveu uma técnica que se chama Sdale, que é uma técnica de um profundo relaxamento, onde você pode amputar um braço, como ele fazia com os seus pacientes, amputar um braço, fazer uma cirurgia. Os dentistas utilizam isso. Na verdade, começou-se a pesquisar muito mais a hipnose nesse sentido em relação à dor. Dor mesmo fantasma e etc. E depois foi se percebendo que tinha uma aplicabilidade clínica. Principalmente, no caso dos psicólogos, alguns utilizam, em relação à aderência do paciente no tratamento. Porque você vai trabalhar de uma forma diferente. Você vai ter mais impacto, principalmente modulando as emoções. Uma coisa é eu falar para o Franklin aqui, né, em vigília, olhos abertos. Outra coisa é você fechar os olhos e você se concentrar na sua emoção. E você ter uma clareza, uma introspecção muito maior sobre aquilo que você está sentindo. E talvez aqueles filtros, né, que ficam te atrapalhando para você chegar a alguma conclusão, eles são deixados de lado. Porque você, literalmente, você tem um foco maior para dentro de você. Vou te fazer uma pergunta que veio à mente agora. Você me conhece, sabe da fé e do que eu exerço. Você concorda e é possível eu concluir que quando nós, por exemplo, numa oração, num profundo estado de conexão, e eu vou dizer Deus, e as pessoas que nos assistem vão atribuir quem quer que seja aí o ser superior. Quando a gente acessa um profundo estado de conexão, de comunhão com um ser superior, no meu caso Deus, acaba sendo uma auto-hipnose daquilo que a gente busca, agradece, pede, e do estado, da sensação que você recebe. Porque muitas pessoas dizem, nossa, eu recebi uma graça enquanto estava orando. Nesse sentido, Franklin, para mim, o problema da hipnose é o nome. Porque tem uma carga simbólica de significado em relação a ela que distorce o que de fato é a hipnose. Exatamente. A hipnose basicamente é uma introspecção, é você se voltar para dentro e você se conectar com os seus sentimentos, as suas emoções. Se aquilo vai levar a uma conexão espiritual, se aquilo vai levar a uma conclusão psicoterapêutica, é outros 500. Mas a hipnose em si, ela é simplesmente um fenômeno da mente onde você tira a atenção daqui e bota ali. Entendi, perfeitamente. Respondeu a minha pergunta. Então, eu posso concluir então que esse nome, ele acaba distorcendo. Ele prejudica muito. Prejudica a realidade. Só que ele vende, né? Exato. Você fala hipnose, todo mundo, opa, hipnose. Vai rolar alguma coisa diferente e eu quero ver galera subindo em cima da mesa imitando um galinho. Foi muito pra atração, né? Exato. Porque os americanos, quando eles perceberam o que a hipnose fazia, dessa modulação subjetiva, eles transformaram em negócio. Então, eles são mestres no show business e eles pegaram a hipnose e, assim, que é algo mais misterioso do que a mente humana. Sim, eletriza o cérebro. E numa época que nós não tínhamos tanta informação, ou seja, qualquer coisa que você falava era levada a sério. Tanto que a hipnose foi utilizada para você descobrir sobre memórias passadas do FBI. Uma coisa Eu ia te absurda. perguntar sobre as memórias passadas, porque eu já ouvi muito falar sobre a hipnose para isso, né? Pra acessar memórias do passado. Mas do passado, de outras vidas ou do passado passado? Passado de outras vidas. Daí entra numa área metafísica, a gente não tem como se certificar que existem outras vidas. Tá. Até ali a gente poderia dizer que a pessoa produziu aquilo porque a mente humana ela é muito criativa.